Lula e Jair Bolsonaro disputarão o segundo turno das eleições para presidente do Brasil no dia 30 de outubro. Lula do PT teve 48,43% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro, do PL, teve 43,20% dos votos. O segundo turno acontecerá nesse dia 30 de outubro, aonde será feita a decisão de quem será o próximo presidente da República. Uma coisa é certa: mesmo Lula saindo na frente, Jair Bolsonaro tem a maioria de deputados, a maioria de senadores. Nunca o bolsonarismo foi tão forte quanto agora. Uma projeção das pesquisas revelava que Jair Messias Bolsonaro tinha quase uma diferença de 18% de pontos percentuais para o candidato Lula. Porém, nenhuma pesquisa conseguiu mostrar a projeção de fato de Jair Bolsonaro, onde ele teve 43% dos votos válidos. Isso foi uma surpresa. E surpresa mais ainda foi ele conseguir eleger senadores, ao todo 13, e muitos deputados da sua bancada, sendo que o seu partido PL terá a maior representatividade do Brasil. Isso é uma vitória do bolsonarismo. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e pouco. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo te mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo. A imprensa internacional deu destaque para a diferença entre as pesquisas e os resultados das eleições no Brasil. Os principais jornais do mundo repercutiram o resultado das eleições presidenciais no Brasil. A maioria deu destaque para a diferença entre o que era projetado pelas pesquisas, que previam Lula na frente, com possibilidade de vitória no primeiro turno, e o que realmente se viu, um cenário apertado, com Bolsonaro acima da porcentagem prevista. O principal jornal da Argentina, o Clarín, não poupou críticas aos institutos de pesquisa, que foram considerados os principais derrotados nessa eleição. No entanto, o periódico citou como um dos grandes culpados por esse erro a falta do censo em 2020. O Clarín também destacou o avanço de Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar. Para ele, isso mostrou um posicionamento de centro e centro-direita na sociedade brasileira, que pode dificultar o governo Lula caso seja eleito. O El País, no Uruguai, deu destaque para a vitória de Lula nas urnas de Montevidéu. Já sobre o resultado, o periódico salientou que, apesar de Lula liderar as pesquisas, o grande questionamento era se conseguiria mais de 50% dos votos válidos, o que não ocorreu. O El País destacou também o clima de tensão entre os candidatos, citando casos de ataques e mortes entre os seguidores dos dois lados. Um dos principais jornais dos Estados Unidos e do mundo, o The New York Times, deu grande destaque para o erro das pesquisas eleitorais. Para o periódico americano, mesmo recebendo menos votos, Bolsonaro teve uma noite melhor, já que ele estava certo a respeito das dúvidas sobre as pesquisas. Ainda conforme o jornal, os analistas políticos subestimaram a força dos candidatos conservadores. O The Washington Post dos Estados Unidos, principal jornal da capital americana, vê o segundo turno da eleição brasileira como um duelo entre populistas de polos opostos, que coloca dois gigantes políticos de profunda inimizade. O Wall Street Journal, um dos principais jornais de economia do mundo, também destacou que Bolsonaro se saiu melhor do que o previsto nas pesquisas. Na Europa, o Le Monde destacou uma vitória apertada
e decepcionante para Lula, também citando as pesquisas que previam uma grande vantagem para o candidato petista. Sobre Bolsonaro, o periódico afirmou que ele escapou de uma derrota humilhante no primeiro turno e que agora vai precisar colocar as tropas na rua para buscar a vitória no segundo turno. O jornal alemão, em sua versão em português, o Deutsche Welle, destacou o duelo já previsto entre Bolsonaro e Lula, mas também a diferença obtida por Bolsonaro em relação aos principais institutos de pesquisa. No entanto, o jornal ressaltou a difícil missão do candidato do PL, já que na história do Brasil, o candidato menos votado no primeiro turno nunca conseguiu reverter essa situação. Se você gostou desse documentário, curta, compartilhe e comente o que você acha dessas eleições. Você acha que os institutos de pesquisas erraram sobre o Bolsonaro? Você acha que a força do Bolsonaro é maior do que previsto? Foi maior do que realmente os institutos estavam prevendo? Deixe seu comentário e na próxima semana estaremos juntos com todos vocês. Um abraço do seu amigo Rafael Góes.